Boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estava pensando, me preparando para esse dia de estar aqui com vocês. Eu tenho me preparado alguns dias e falei, bom, eu tenho 46 anos. Tenho 2 filhos, acho que os 2 estão na idade de alguns de vocês. Minha filha tem 23, meu filho tem 21. E eu falei, bom, se eu tivesse sentado aí ouvindo, ou se eu quisesse falar para vocês, o que eu gostaria de falar, o que o Marcelo de 21 anos gostaria de ouvir, o que o Marcelo de 23 anos gostaria de ouvir. E à medida que eu fui chegando aqui, encontrando com as pessoas que estão organizando, encontrando com vocês, tem uma coisa muito diferente. Eu acho pouco provável que há 25 anos atrás, quando eu me formei, eu tivesse vivido um evento como esse, com o enfoque do que vocês viveram aqui nos últimos dias que me contaram. Então, tem alguma coisa muito diferente acontecendo no mundo. E aí tem essa pergunta, empreender para quê? A gente vai empreender para fazer o quê? O ano passado, estive visitando o Vale do Silício, visitando várias empresas e visitei a Startup 500, que é a maior incubadora de negócios do Vale do Silício. E depois, nessa mesma visita, eu visitei a Amazon. E eu fiquei muito desapontado, porque, apesar de ter um movimento enorme de empreender, muito dinheiro e muitos empreendedores, eu vi mais empreendimento de fazer mais do mesmo, mais rápido, do que gente querendo transformar o sistema que a gente está vivendo, que a gente está operando. E eu acho que a gente está vivendo na iminência da emergência de um novo processo civilizatório. É um privilégio estar vivo nesse momento da história da humanidade. O paralelo que eu posso fazer é mais ou menos 300, 400 anos atrás, a gente passou pelo mesmo processo no planeta com o surgimento do iluminismo, do renascimento, do positivismo, que colocou o homem no centro do conceito e da ciência, da filosofia, separou a religião, e esses 400 anos produziram um progresso enorme, produziram riqueza, aumento da expectativa de vida, diminuição de doença, avanço tecnológico, e produziu as consequências que a gente está vivendo, porque esse modelo antropocêntrico, focado no homem como centro de tudo, e que criou essa ilusão de separação, de que a gente é separado do outro, que eu sou separado de você, que eu sou separado do ambiente, produziu essas incoerências que a gente está vivendo agora, onde a gente tenta corrigir isso, tentando fazer mais do mesmo mais rápido. E as pessoas que estudam essa história, essas transições e rupturas pelas quais a gente está passando, elas dizem que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito rico para essas coisas, mas de muita disrupção, de muita ruptura. Porque a gente tem quem produziu o sistema que a gente está vivendo, tentando fazer mais do mesmo mais rápido. Então, para mim tem uma coisa que é emblemática, que é, logo depois da quinta-feira, que 1.200.000 pessoas foram às ruas, e na sexta-feira a Dilma vai na televisão, ela vai com o protocolo da década de 80, ou com o protocolo da década de 90, falando assim, eu vou conversar com os líderes do movimento. Aí eu fico pensando, ela vai pegar o quê? O Mineirão, o Mané Garrincha, vai pôr quantas pessoas para conversar com que liderança, de que tipo de movimento? Porque é de uma outra lógica, é de um outro momento, que cria muita incerteza, muita ambiguidade e muita dúvida. E aí, como é que, hoje de manhã até estava conversando, como é que cada um de nós se coloca diante de tanta incerteza, de tanta ambiguidade, de tanta dúvida? E vocês talvez tenham sido parte dos entrevistados, a ADM faz uma pesquisa com a empresa dos sonhos dos jovens. E o ano passado o resultado foi um dos resultados mais ambíguos, porque a primeira empresa dos sonhos dos jovens, 50.000 universitários no Brasil inteiro, é a Petrobras. Provavelmente os jovens não estão falando da Petrobras porque ela é inovadora, porque vai proporcionar uma experiência transformadora de inovação.
Provavelmente as pessoas estão pensando na segurança de um salário. E a segunda empresa dos jovens é montar o seu próprio negócio. Ou seja, a gente tem esse espectro desse tamanho. Então, voltando para a pergunta, a gente vai empreender para quê? E por que o meu motivo de tristeza quando eu visitei lá o Vale do Silício, a Startup 500, eu visitei a Amazon, que é uma empresa gigante, você vai para Seattle, são 60 mil colaboradores, 4 prédios, 2 quarteirões, e a gente teve uma reunião lá, eu perguntei para o vice-presidente da Amazon, como é que vocês lidam com sustentabilidade aqui? O cara perguntou assim para mim, o quê? Eu falei, sustentabilidade. O cara falou, não, a gente tem uma política aqui de reduzir o consumo de energia dos servidores, porque os servidores gastam muita energia. E aí eu falo, putz, você pega o maior marketplace do mundo e qualquer um pode colocar qualquer coisa à venda na Amazon. Eles não estão nem aí se o cara está escravizando gente na Ásia para produzir uma roupa, se a pegada de carbono, o tipo de papel que está sendo usado para imprimir um livro. E eu falo, é isso que o planeta precisa? É isso? Né? Se a gente vai mudar, se a gente está na iminência de um novo processo civilizatório, do que a gente está falando? E por que isso é tão relevante? Imagina que eu chegasse aqui para fazer essa apresentação um mês atrás, e chegasse para vocês e falasse assim, pessoal, é o seguinte, daqui a 2 semanas, a Dilma vai cair 25 pontos na preferência dela, vai mudar todo o cenário político, porque 1.200.000 jovens, eu acho que vocês todos foram para a rua, vão fazer uma manifestação para resgatar algo que a gente não se deu conta ao longo desses últimos 10 anos, que a gente comemorou a inclusão de 45 milhões de pessoas que se encheram de iPad, de televisão digital, de computador, mas não tiveram acesso à cidadania. Vocês vão falar, você está louco, você não sabe do que você está falando. Então, é desse tipo de transformação que eu estou falando. Agora, onde é que começa essa transformação? Que é isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês. O único lugar para fazer esse tipo de transformação, esse tipo de empreendimento, começa com cada um de nós. Só faz sentido empreender, isso na minha visão, se for um negócio que vai transformar a sociedade que a gente vive. Eu tive uma experiência há mais ou menos 16 anos atrás. Eu era financeiro, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. Nasci na periferia de São Paulo, numa família muito humilde. E depois mudei para o interior de São Paulo, comecei a trabalhar com 14 anos. Comecei de office boy de banco, depois fui ser financeiro. E também casei muito cedo, casei com 22 anos. E depois que eu casei, comecei a fazer terapia, porque... É verdade. Já contei essa história hoje. Que a minha ex-esposa, que é até aqui do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, a gente namorava no meio do caminho. Eu saía, pegava o ônibus em São Paulo, ela pegava o ônibus em Porto Alegre, a gente se encontrava no meio do caminho. Aquela paixão maluca, aquele frio na barriga que dá, aquela coisa que fala, putz, que vontade de estar junto. Depois eu fui aprender que quanto mais frio na barriga a gente sente, quanto mais apaixonado a gente está, mais a gente está buscando uma pessoa que não vai nos dar o que os nossos pais não nos deram. Eu já vou chegar lá. Quanto mais frio na barriga, mais a gente está indo buscar isso. Eu já vou chegar lá. Mas eu estou contando essa história porque quando a gente casou, o máximo de tempo que a gente tinha passado junto foi um feriado prolongado de 4 dias, que a gente só se encontrava no meio do caminho e tinha passado um carnaval junto. Então a gente não se conhecia, né? 4 dias não é exatamente... depois de um ano que a gente estava casado morando em São Paulo, viu que apertava a pasta de dente em lugar diferente. Vocês já viram isso, né? Principalmente as meninas. Ou a toalha em cima da cama e tal. E aí ela falou, vamos fazer terapia. E foi uma bênção na minha vida quando eu encontrei a terapia,
e canalizei nessa busca por autoconhecimento uma inquietude que eu tinha desde que eu era muito pequeno. E fui carregando essas rotas paralelas durante muito tempo. E um dia eu comecei a me incomodar que eu estava, como financeiro, eu achava que era pouco o que eu estava fazendo. Eu era gerente financeiro da Método Engenharia e comecei a achar que era pouco o que eu estava fazendo. E eu estou dirigindo, voltando de um jogo de futebol, jogava futebol na Várzea em São Paulo, voltando de um jogo de futebol, tive que parar o carro porque eu tive uma visão. E essa visão, eu me via sentado na beira de um lugar, com muita natureza, e as pessoas que estavam naquele lugar, elas acessavam dimensões espirituais pelo contato com o esporte e com a atividade física. E foi tão forte aquela visão que eu tive que parar o carro no acostamento, na Marginal Pinheiros, que é de São Paulo, e comecei a chorar de emoção. Falei, puta, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer, essa é a coisa mais importante do que eu quero fazer. Cheguei em casa contando para minha esposa, aí descobri o que eu quero fazer, ela não entendeu nada, né, chorando. Falei, não, o que eu quero fazer. Naquela época, financeiro, duro pra caramba, minha filha tinha acabado de nascer, não tinha dinheiro. E aí eu comecei a procurar como é que eu ia fazer aquele negócio. Como financeiro, naquela época, eu achava que eu tinha que comprar um terreno, achava que eu tinha que comprar alguma coisa para fazer aquele projeto. E comecei a estudar sobre o que era a prática física integrada com a prática espiritual. E um dia, pesquisando numa livraria, tinha um livro chamado Corpo Sem Idade, que era de uma terapeuta chamada Cris Grisco. E aí eu li aquele negócio, falei, puta, que negócio legal, é isso que eu quero fazer. Cheguei no escritório, mandei um fax para a Cris Grisco. Fax, tempo do fax, faz tempo. E, cara, 2 horas depois veio a resposta. A Cris Grisco falou, pô, ela vai estar no Brasil esse final de semana. E aí eu fui encontrar a Cris Grisco e E aí depois fui para os Estados Unidos fazer trabalho com ela, e o meu principal aprendizado nesse momento, por que eu estou contando essa história? Por 2 coisas. A importância de nutrir um propósito e uma visão que te dê um frio na barriga e muito longe do que você pode atingir. E é menos importante, porque hoje ele me apresentou como tendo saído da Natura, eu saí da Natura e estou trabalhando no Grupo Fleury, que é uma empresa da área de saúde, e presidente do Instituto Integral, faço muitas coisas com a minha mulher, adoro psicologia, sou apaixonado pela transformação humana e como a transformação humana nos permite nos transformar e evoluir. A importância de sustentar um propósito e uma visão que te dá frio na barriga, que você não faz a ideia de como atingir, é o que te abre espaço na vida. Essa história de eu ter ido achar o livro, e depois de ter achado o livro, mandar o fax, e na mesma semana ela ter vindo visitar o Brasil, de eu ter encontrado com ela, e o principal aprendizado foi, realiza o projeto dentro de você. Quando você realiza o dentro, o fora se manifesta. Esse é um aprendizado fabuloso e custoso. Porque na hora que você escolhe o caminho interno, a gente escolhe o caminho da consciência. E por que esse caminho ele é particularmente doloroso? Como é que a gente forma a nossa personalidade? Que eu vou contar a história agora, por que a gente vai buscar as pessoas que não vão nos dar o que os nossos pais não nos deram. E quanto mais a gente sente borboleta na barriga de apaixonado, mais é a chance de se encontrar alguém que vai reforçar a sua sensação de falta. As teorias de abordagem psicológica estudaram e mostram o seguinte: a criança nasce com um conceito, mais do que com conceito, ela experimenta o mundo completamente integrado. Um recém-nascido, ele não diferencia o dedo dele, o peito da mãe e o cobertor. Para ele é um barato, né? Quem já fumou alguma coisa aqui? Ou quem já teve uma experiência de pico em esporte, sabe do que eu estou falando. Né? Que quando desaparece essa ilusão de separação e você sente uma sensação de integração com o todo. Um recém-nascido é 24/7 assim. Experimenta a realidade completamente interconectada e completamente integrada. Só que o que acontece?
por repetição, a gente vai vivendo experiências de falta. Desde as faltas mais simples, tipo, tua mãe te amamentou 15 minutos mais tarde, você chorou de fome, você estava sujo e chorou, até as experiências mais severas de ter sido adotado, o pai que morreu mais cedo, mãe que morreu mais cedo. Bom, todos nós temos o mesmo tipo de experiência de falta na nossa primeira infância. E para a gente não sentir as dores dessa falta, a gente vai reagindo ao ambiente. E vai criando um padrão de repetição e vai formando um holograma desse padrão de repetição. Que aí, e o que a psicologia está discutindo... Quem que faz psicologia aqui? Oba, bastante gente. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Tá? O que nos leva a formar o ego é o padrão de experiências repetidas das nossas necessidades atendidas e necessidades não atendidas. Então, o que a gente chama de ego é uma imagem, uma miragem distorcida do que a gente realmente é. Porque a gente se diz várias coisas. E, adicionado a isso, a narrativa do contexto familiar que a gente vive reforça isso. Então, assim, você ouve da sua mãe, esse filho sempre foi o perfeito, nasceu mais velho, sempre tirou boas notas, nossa, que menino legal, ou que menina bacana, nossa, esse aqui sempre foi um capeta, tirou nota baixa, sempre foi levado e não sei o quê, essa aqui, coitada, desde pequenininha, doentinha, tal. Todo mundo ouve uma narrativa que reforça essa história do que você é e do que você não é. Nenhum pai, vocês não devem ter ouvido de nenhum pai, do mesmo jeito que eu também não falei isso para os meus filhos. Filho, sabe o quê? Eu estava trabalhando e tinha muita dificuldade, eu não conseguia chegar em casa, estava cansado, eu não conseguia dar atenção para você. Você queria minha atenção, mas era um saco, eu já estava cansado. Nenhum pai fala isso, fala, vocês ouviram isso? Vocês ouviram outra história. E aí a gente constrói essa história e perde a conexão do que a gente realmente é, e fica esse vazio, uma sensação de necessidade não atendida, uma sensação de buraco para ser preenchido, e a gente vai para o mundo preencher esses buracos. A gente vai para o trabalho e vai buscar autoestima, reconhecimento das pessoas que não vão nos dar aquilo que elas não têm, porque elas também não tiveram. E a gente vai buscar relacionamentos, quando você está na balada, ou quando você conhece aquele cara ou aquela mulher que te dá frio na barriga, que te dá aquela sensação de paixão, que você vira do avesso, que você não consegue comer, na realidade é o seu sistema projetando o que você tem de melhor esquecido no outro, que também não tem para te dar. E as relações, elas acabam porque um começa a cobrar o outro do que ele mais quer receber. E a gente sofre no trabalho porque a gente vai buscar no trabalho o preenchimento das nossas necessidades não atendidas. Então esse é o ponto principal, como é que cada um ganha consciência sobre o tema central da vida e escolhe, ao invés de buscar isso no mundo, reconhecer que esse é o sotaque, e é a má notícia que eu tenho, desculpa os colegas estudantes de psicologia, não tem cura. Essa dor não tem cura. É o sotaque. Vocês, acho que quase todo mundo aqui tem como primeira língua o português, por mais que você fale uma ou mais línguas e esteja morando há 10 anos num outro país, quando alguém chegar do seu lado e falar português, você vai lembrar português. Quando alguém chegar do seu lado e apertar os botões que te relembram da tua vontade de receber, de ser reconhecido, de ser aceito, de pertencer, é disso que você vai lembrar. E a única possibilidade que a gente tem é escolher passar a dar uma resposta diferente para isso. Então eu queria parar 5 minutinhos aqui, queria pedir para vocês virarem para o lado e discutirem durante 5 minutos com o seu colega do lado, qual que é o tema central da sua vida? Qual que é a narrativa? Qual que é a história que vocês ouviram a respeito de vocês? Do que falta? Do que faltou na vida de vocês? Pessoal, deu. Vamos cessando a conversa, agradecendo essa pessoa do lado pela conversa. A minha história e a narrativa,
já falei para vocês, nasci numa família super humilde aqui, lá em São Paulo. E era um menino bastante sensível. Tanto que eu lembro que uma das coisas que mais me incomodavam era meus tios me chamarem de chorão, porque eu era um menino sensível que chorava e delicado. Mas, ao mesmo tempo, cresci num ambiente super competitivo. Tinha um irmão de 2 anos, ia jogar bola com meu pai. E, à medida que a gente foi crescendo, corria mais, meu pai dava chinela por trás para não perder da gente. Então, fui vivendo uma coisa que era, por um lado, uma sensibilidade que foi sendo sufocada e uma agressividade e competitividade. E quando eu tinha mais ou menos 8 anos, eu vivi uma experiência decisiva que, de alguma forma, enterrou a minha sensibilidade por um bom tempo e acelerou a minha necessidade de provar que eu tinha que ser homem, que eu fui molestado sexualmente quando tinha 8 anos, por um adolescente de 14. Isso foi por um tempo. E eu vivi, e era uma pessoa que eu gostava, que eu admirava. E aí, quando meus pais... Eu não sabia direito o que eu estava fazendo, acho que aqueles aqui nessa sala, por incrível que pareça, isso é mais normal do que parece, que aqueles nessa sala aqui passaram pela mesma experiência. É bastante confuso, porque você não entende direito. E aí, quando eu percebi o que tinha acontecido, que minha mãe descobriu tal, eu meio que falei, bom, agora eu tenho que provar que eu sou homem, né, que eu não sou homossexual. E isso teve uma marca enorme na minha vida e na forma como eu fui criando a minha personalidade, desenvolvendo a minha narrativa, e teve repercussão por muito tempo. Até que depois de muitos anos de terapia, eu fui perceber o que eu tinha aprendido com essa história toda. Porque nenhum de nós, todo mundo aqui passou por experiências doloridas. E ninguém quer voltar a sentir as mesmas dores. O problema é que as cicatrizes estão lá. E aí a nossa escolha é, o que eu vou fazer? Eu vou ficar exposto a cada pessoa que eu me aproximo e a cada contexto de realidade que eu me aproximo, me machucar de novo? Ou eu vou transformar vício em virtude, que é o padrão de repetição dessas situações, te faz voltar para dentro e falar, não, isso dói mesmo. Mas nem é tão dolorido assim, porque quando você faz o caminho de volta, de encarar os seus vazios, e o meu caminho de volta de encarar o meu vazio, que repercussão que teve isso na minha vida? Eu passei a sufocar o meu sentimento e ter que fazer coisas para ser visto e ser aceito. Eu me tornei ao invés de um human being, um human doing. Ou seja, o meu modo principal de funcionar era, eu preciso fazer coisas para ser visto, para ser aceito, obviamente no começo pela minha mãe e pelo meu pai, depois pelos colegas na escola e nos esportes que eu pratiquei muitos, e depois no trabalho, a gente só vai transferindo isso. E vai tendo uma dor atrás da outra, porque isso aqui está lá atrás, não tem... Alguns de vocês que devem ter esse mesmo padrão, cada vez que você atinge uma coisa, você ganha um campeonato, que você tira uma nota, que você atinge uma meta, dá a mesma sensação do cachorro que corre atrás do carro com o pneu. A hora que corre atrás do pneu, a hora que o carro para, ele não sabe o que você faz com o pneu. Né? É a mesma coisa, você fala, puta, que legal, eu quero fazer isso, quero ser campeão, quero ser aquilo. A hora que você fala, putz, mas não era isso. E aí você tenta achar que é uma outra coisa, você fica tentando achar que é uma outra coisa. Até que você tem coragem de voltar para dentro de você, olhar para os teus vazios, que esse é o caminho de volta, o caminho de volta para casa. Não tem nada para a gente buscar fora. Né? O propósito não se realiza fora da gente. A busca espiritual não se realiza fora da gente. Se realiza quando a gente para e volta para dentro. E voltando para dentro, a gente se reconecta com quem a gente é, principalmente com os nossos vazios e com as nossas dores. Sabe o quê? Vai doer mesmo. Quando eu dou esse passo, você olha e fala, putz, sabe o que? É vazio, é dolorido. Mas sabe o que? Eu estava querendo o peito cheio da minha mãe o tempo todo, mas esse peito está murcho. E é só isso, é um peito murcho. E não vai ficar mais cheio. E aí você pode escolher ficar lamentando isso para o resto da sua vida, ou escolher
servir a um propósito usando o seu vício, usando pelo qual você foi meticulosamente treinado. Cada um aqui foi minuciosamente treinado durante milhares de horas ao longo da sua existência, nesse padrão de repetição da falta. Quando você ganha consciência, você fala, ao invés de eu buscar no mundo, eu vou servir o mundo com isso. Que é o que eu tenho procurado fazer desde entre final da década de 90 e começo do ano 2000, quando eu fui para o... Voltando àquela história, eu tive o convite para sair de ser financeiro. Primeiro, fui trabalhar para a GP Investimentos. Vi que a Ambev é patrocinadora aqui, com a mesma cultura. Por incrível que pareça, você fala, pô, mas como é que você saiu de uma empresa, foi trabalhar com a Ambev, com a GP, e sabia que você estava indo atrás do seu propósito? Porque eu fui ser CFO, ser diretor financeiro de uma empresa de entretenimento. E algo em mim lá dentro falava, cara, esse é o caminho. Você vai trabalhar com um negócio que mexe com a emoção das pessoas. E um ano depois fui convidado para ir para o Hopi Hari, fiquei 5 anos no Hopi Hari, 2 anos construindo, 3 anos operando, e foi uma experiência profundamente transformadora. E quando eu saí de lá, que foi 2002, nessa trajetória onde a gente começa a olhar para a gente mesmo, por dentro da gente mesmo, tem algumas coisas que são relevantes. Uma é essa história do propósito, se conectar com algo que é maior que você. E é pouco relevante se você vai fazer o que você acha que é o seu propósito, e mais relevante o que te coloca na jornada, o que te coloca no caminho. Aí tem um outro trabalho que é fundamental, que vem junto com esse, que é o trabalho da sombra. O que é sombra? É tudo aquilo que você não considera como uma experiência em primeira pessoa, é sombra. Ou, pensem agora na pessoa que mais te incomoda, pessoa que mais te causa asco, desconforto, raiva. Tem uma pessoa igualzinha a essa dentro de você. Faz sentido, não? Não? Por quê? Porque assim, naquele movimento que eu falei, que a gente vai formando a nossa personalidade, a gente começa a se identificar com coisas que a gente acha que é. E todas aquelas coisas que a gente acha que não é, a gente rejeita, a gente diz que não é. Então, se no seu contexto familiar, todo mundo é legal, ninguém conflita, ninguém é agressivo, eu não tenho raiva, eu não sinto raiva. Se no teu contexto se valoriza a verdade, e se até se pune quem mente, eu não minto, quem mente é o outro. Então a gente vai colocando essas coisas para fora da gente, e vai perdendo a capacidade de funcionar por inteiro. O Jung dizia que melhor do que ser do bem, é ser inteiro. E esse foi um aprendizado que eu tive nessa época do Hopi Hari, quando eu descobri que eu não era do bem, que eu era inteiro, que tinha coisas que eu não gostava em mim, que eu precisava reconhecer e que eu precisava integrar. E às vezes é dolorido você reconhecer que você é coisas que você não gostaria de ser. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem isso aqui. Durante o dia, vocês devem ter diálogos mentais, pensamentos que passam por dentro de vocês, de coisas que vocês não gostam de ter pensado, ou sentimentos que você tem de coisas que vocês não gostam de sentir. Então, o primeiro passo, né, nessa jornada é começar a honrar aquilo que a gente não é. Eu lembro, quando eu estava trabalhando isso em terapia nessa época, eu tive uma formação, meu pai, a gente veio de uma origem humilde, e meu pai falava, não, tem que ser honesto, tem que ser absolutamente honesto, nada do que não é teu você pode pegar. Então eu tinha esse rigor, e como financeiro tinha lidado já com um monte de situação, e naquele momento específico estava vivendo com uma pessoa numa situação bastante complicada, de bastante falta de integridade. E eu lembro de fazer esse exercício da sombra nessa época com a história do meu pai.
e fui encontrar áreas onde meu pai era mentiroso. E aí tive um insight, naquela época meu pai estava com uma dificuldade, que ele me pediu uma grana emprestada, e não me pagou e nem me deu satisfação. Falei, pô, meu pai também mente. E aquilo foi libertador para mim, porque me ajudou a me reconectar com o meu mentiroso interno. Então, talvez para isso aqui ficar um pouquinho mais prático, pega dessa pessoa que mais te causa desconforto, a característica dela, um adjetivo para ela. E agora conversa com o colega do lado, onde é que você acha que você é igualzinho a essa pessoa que mais te incomoda? Mesmo que você não saiba, conversando talvez você descubra. Legal, pessoal, vamos encerrando, fechando. Legal. Tem energia nessa conversa. Eu imagino que muitos de vocês é difícil entender, mas eu encorajo cada um aqui a mergulhar nesse trabalho da sombra, que talvez seja um dos trabalhos mais profundos. E aí, quando eu estava lá no Hopi Hari, no meio desse trabalho de identificar meu propósito e da sombra, eu vivi um ano de 2002, foi super difícil sair do Hopi Hari, que era a coisa que eu mais queria fazer. Passei por um processo profundo de reflexão, onde eu escolhi trabalhar por um propósito. E é isso que eu tenho feito ao longo dos meus 12, 13 últimos anos. Quando eu saí de lá em 2002, eu falei, eu quero trabalhar para trazer consciência para a relação das pessoas com o trabalho, para contribuir para as organizações se transformarem. Porque a gente precisa evoluir o nível de consciência, a gente precisa transformar o planeta, e é isso que eu tenho feito. Aí fiz a transição da minha vida nesses últimos 12 anos, fui trabalhar na DBM, que é uma consultoria de recursos humanos. No meio dessa história toda, dessa confusão no Hopi Hari, eu me separei, e foi super duro, porque minha filha tinha 10, meu filho tinha 8 anos, e foi bem duro. E eu tive que viver isso 2 vezes, porque primeiro separou, eles continuaram em São Paulo, depois voltaram aqui para o Sul. E eu fui fazendo muita bobagem nessa época. E bobagem porque o meu processo de reflexão ainda estava muito imaturo. E a gente ainda não consegue medir o impacto que as nossas ações causam no outro. E quanto menos a gente tem consciência, mais a gente machuca o outro. Foi muito duro para minha ex-esposa, foi muito duro para os meus filhos, foi muito duro para mim mesmo ter que viver tudo que eu vivi. E eu fiz essa escolha de colocar toda essa história que eu acabei de dizer para vocês, que eu fui milimetricamente treinado. Por um lado, com o drive de fazer as coisas, mas por outro lado, resgatando a minha sensibilidade, resgatando o meu lado feminino, de colocar isso a serviço de ter empresas mais saudáveis. Na média, as empresas são lugares muito chatos, onde se tira o pior das pessoas, ainda hoje. E aí que eu vejo com muita animação o trabalho de cada um de vocês. Dá para vocês representarem a revolução silenciosa do sistema. Como é que a gente provoca inflamação e irritação no sistema? Por meio dessa vontade de fazer a diferença de cada um de vocês e com esse compromisso de transformar o autoconhecimento e a busca desse trabalho interno a serviço desse todo e a serviço dessa transformação. E aí eu fui para a DBM e depois fui convidado para a Natura. Vivi os últimos 5 anos na Natura. E eu vivi o outro extremo do que eu estou falando para vocês, que eu confundi a minha paixão pelo propósito e me deixei seduzir por um lugar muito charmoso. Que é o outro, uma vez que cada um de vocês vai poder refletir sobre o seu propósito, o que vocês têm para fazer, não se deixem misturar, não deixe a causa de vocês se misturar com a causa coletiva que não é a causa de vocês.
porque... E foi duro de novo. Eu saí da Natura em fevereiro e sofri com a saída. Foi bem dolorida a minha saída da Natura. E foi mais dolorida do que precisava, por quê? Porque a Natura é uma empresa que promove o bem-estar bem, tem uma causa maravilhosa, é uma empresa muito especial, uma empresa que foi fundada com base, uma das poucas empresas que aceita inflamação de todos os lados, que aceita provocação. Eu estava até vendo o prospecto de um programa de trainee falando, nós queremos os inquietos, os não sei o que e tal. Eu não tenho certeza que essa empresa quer mesmo. Tem um custo a inquietude. E efetivamente eu pude experimentar isso na Natura, a tal ponto que chegou uma hora ao longo dos últimos 2, 3 anos, que eu perdi, por mais consciência, por mais trabalho que eu tivesse feito comigo, eu perdi a referência do que era meu e do que era da Natura. Eu já não sabia direito se o que eu estava fazendo era serviço do meu propósito ou se eu estava misturado, e essa mistura em que foi dar. Então sair foi muito duro. E esse é o outro ponto que eu queria trazer para vocês, que é, uma vez que cada um tenha consciência do seu propósito, da sua causa, não transgridam. Porque é fácil não transgredir com lugares óbvios. Nesses últimos meses eu fui convidado para trabalhar em alguns lugares. Um foi numa empresa de proteína animal, e aí, eu sou vegetariano. Eu falei, cara, não consigo trabalhar numa empresa de... E não consigo, assim, eu deixei de comer carne não porque eu não gosto, e até por motivos de saúde eu acho que não tem muito problema, mas foi porque eu assisti um vídeo chamado A Carne é Fraca, que mostra a crueldade no abate dos animais. Falei, cara, como é que eu vou trabalhar num lugar que mata milhares de animais todo dia com enorme crueldade? Convidado para trabalhar numa empresa de bebidas e de bebida alcoólica. Eu falei, não dá, porque eu até bebo vinho e tal, mas como é que eu vou estimular mais gente a beber? Porque é legal socialmente e tal, mas... E o dia que alguém beber demais, pegar um carro e provocar um acidente? Eu vou me sentir responsável por isso. Então, não transgredir com o que não se relaciona com o seu propósito é fácil. Agora, se misturar com o que se relaciona com o seu propósito, e você ter clareza para não se misturar, que é um pouco do que vocês estão fazendo aqui, os organizadores aqui estão fazendo um trabalho maravilhoso. Agora, o que é de cada um de vocês que está proporcionando o que está proporcionando, e o que é da causa coletiva, o que é do movimento? Porque nesse movimento maravilhoso que aconteceu nas últimas semanas de mobilização social, e ele é maravilhoso mesmo porque ele cria uma nova realidade, ele cria uma nova perspectiva, eu ouvi pouquíssimo, não ouvi nenhuma vez a gente devolver para a sociedade, devolver para os indivíduos a responsabilidade de transformação a partir de si mesmo. É confortável a gente projetar fora da gente essa responsabilidade. Então, esses dois movimentos, o movimento do propósito, da integração da sombra, de colocar isso a serviço, sem se misturar, e entender que tem ciclos. Uma das coisas mais difíceis é a gente fechar um ciclo quando as coisas estão bem. A gente geralmente fecha os ciclos quando as coisas estão indo mal e quando tem ruptura. E uma das coisas mais difíceis, tanto para relacionamento afetivo, quanto para relacionamento do trabalho, é difícil fechar ciclo. Por que é difícil fechar ciclo? Porque a gente tem dificuldade de se desapegar, dificuldade de lidar com a perda das coisas. Porque para fechar o ciclo, você tem que matar as coisas, né? Tem que ter lá o defunto, caixão, velório, tem que baixar o caixão, tem que ter sepultura. E a gente não gosta de viver esse tipo de situação. Então, para finalizar aqui, reconectando com o começo, para que e por que empreender? O único motivo que eu vejo de empreender e de mobilizar é de fazer coisas que vão criar inflamação no sistema, que vão acelerar a possibilidade da emergência desse novo processo civilizatório.
Que começa com o quê? Que começa com o nosso processo interno. Que começa com a nossa capacidade de se bancar, com a nossa capacidade de olhar para dentro profundamente, de se reconectar com aquilo que a gente verdadeiramente é, inclusive com aquelas coisas mais doloridas, aspectos da nossa personalidade. E esse movimento é um movimento de ir de volta para casa. E qual é a única coisa que esse movimento garante? É a nossa sensação de integridade. E aí isso tem sido um aprendizado duro ao longo dos últimos anos mais recentes. A gente faz tudo isso para não realizar nada. A única garantia que a gente pode ter quando embarca num compromisso de conexão e de transformação como esse é a possibilidade de escolher morrer com integridade, sem nenhuma ambição de realizar nada grandioso externo da gente. Parece ser contraintuitivo o que eu estou falando, né? Mas toda vez que a gente põe muita expectativa de realizar algo grandioso fora da gente, isso é só mais uma viagem do ego. Isso é só mais uma ilusão de tentar preencher algo externo. E a possibilidade de aumentar o seu sofrimento, porque a gente vai ter experiências na vida onde a gente vai se sentir amado, se sentir rejeitado, e a gente vai ter experiências onde a gente vai se sentir bem-sucedido e a gente vai se sentir fracassado. O único lugar para estar é esse lugar de integridade, de estar fazendo melhor, de tomar a pílula vermelha do Matrix para escolher viver com consciência. E uma das coisas que eu aprendi recentemente é que quanto mais consciência a gente tem sobre todo esse processo, a dor aumenta, mas o sofrimento diminui. Como é que a dor aumenta? Porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente amplia a nossa capacidade de olhar para a gente, ao mesmo tempo que a gente amplia a nossa capacidade de ter compaixão com o outro e com tudo que está em volta da gente. Portanto, aumenta a dor, mas diminui o sofrimento porque você começa a reconhecer isso como manifestação da vida, como manifestação do mistério. E eu fico muito feliz que a gente possa estar falando disso, e espero que para alguns de vocês essa semente de poder empreender fertilizando o mistério. Qual é o espaço de empreendimento? Não é o espaço de venture capital, não é o espaço de negócio, é o espaço de emergir da incerteza e do mistério um conjunto de novas soluções, de novas experiências, de novas alternativas que promovam esse novo processo civilizatório, mas acima de tudo permitam a cada um se conectar com a sua essência e com o que vocês têm de mais sagrado e divino. Obrigado. Obrigado.